Gostaria de dar uma muito boa noite a todos. Fico muito contente com mais esse encontro do nosso ciclo de aulas magnas da Faculdade do Comércio de São Paulo. Como vocês sabem, a nossa Faculdade do Comércio é uma instituição de ensino superior ligada à Associação Comercial de São Paulo e também à rede de associações comerciais de todo o Brasil. Estamos presentes em 120 já municípios, com 120 unidades instaladas em associações comerciais e também, em alguns casos, nos CDLs, né, Câmaras dos Dirigentes Lojistas. Nós lançamos, há cerca de 1 ano e meio atrás, os nossos programas de pós-graduação, que tem como coordenador o nosso queridíssimo professor André Matarazzo, né? Ele está, neste momento, dando uma entrevista para a TV Gazeta e ele deverá ingressar em breve aqui nessa nossa reunião de hoje, por volta de umas 10 para as 8. Então, mas ele já me autorizou neste início, a saudar a todos. Eu, enquanto diretor-geral da Faculdade do Comércio, gostaria também de cumprimentar o nosso ilustre convidado hoje, que é o queridíssimo embaixador Osmar Schoff. Eu devo dizer que Osmar Schoff, sem nenhum exagero, é um dos quadros mais destacados das relações exteriores do Brasil. Tem uma história profissional muito importante, destacada, e eu vou ler aqui um resumo do seu extenso currículo, para que todos os senhores vejam a experiência do embaixador Osmar Schoff. Osmar Schoff foi admitido em 1966 no curso de preparação à carreira de diplomata do Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores. Foi embaixador do Brasil na França, Bolívia, Argentina, Espanha, Equador. Em 2001, assumiu o cargo de secretário-geral das Relações Exteriores. Nesse período, fez visitas oficiais à Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, Kuwait e Líbano. E hoje, o embaixador Osmar Schoff preside a Câmara Árabe Brasileira, que é uma câmara comercial, certo? Uma câmara de comércio exterior que, de fato, tem um papel muito relevante no mercado brasileiro, haja vista que o Brasil tem uma relação muito especial e cada vez maior com os países árabes. Então, é para justamente tratar como que o Brasil se insere nesse mercado, né, as potencialidades desse mercado, é que nós hoje temos o queridíssimo embaixador Osmar Schoff para proferir a sua palestra na data de hoje. Quero, então, mais uma vez, saudar os nossos alunos e saudar especialmente o embaixador Osmar Schoff. A palavra está inteiramente com o senhor, embaixador. Muito obrigado, Wilson. Em primeiro lugar, umas palavras para agradecer a você por me acolher nesta noite, agradecer a presença de todos os que nos estão assistindo, e uma palavra especial de agradecimento ao meu querido amigo André Matarazzo, que foi quem me transmitiu o convite para participar dessa reunião com vocês. E, sobretudo, a direção e aos professores da Faculdade de Comércio de São Paulo, que exerce um papel importantíssimo na formação de quadros, né, para o desenvolvimento do comércio no nosso país. Eu vou apresentar um PPT para vocês sobre a parceria estratégica entre o Brasil e os países árabes, mas antes eu vou fazer umas breves considerações sobre como começar nessas relações entre o Brasil e o mundo árabe. É interessante notar que o Brasil passou a ser conhecido no mundo árabe no século XIX, a partir dos anos 1860, 1870. E por quê? Porque o imperador Dom Pedro II, que era um homem de interesses muito diversificados, era um intelectual, além de ser governante do Brasil na época, fez 2 viagens ao Oriente Médio, ao que hoje são Egito, Líbano, Síria, na época Palestina. O fato de que o imperador tenha visitado e passou acho que 2 meses viajando por essa região, tornou o Brasil conhecido e suscitou os primeiros movimentos de imigração dos países árabes para o Brasil.
Os países árabes naquela época e até a Primeira Guerra Mundial não eram países independentes. Toda a região do norte da África, o chamado Maghreb, o ocidente do norte da África, na fachada sul do Mediterrâneo, era dominada pela França. A Líbia, o que hoje é a Líbia, era dominada pelo Império Turco da época, depois pela Itália. O Egito sofreu uma grande influência britânica e, depois da Primeira Guerra Mundial, a França e a Inglaterra dividiram os países do Levante e a região do Golfo sofria grande influência, era quase que um protetorado da Grã-Bretanha. A primeira relação do Brasil diplomática com os países árabes se deu em 1924. O ano que vem vai fazer 100 anos que o Brasil estabeleceu relações com o Egito. A independência dos países árabes depois da Primeira Guerra Mundial e, sobretudo, depois da Segunda Guerra Mundial, transformou essa relação. E foi aí que se iniciaram os primeiros contatos na área econômica e comercial do Brasil com o mundo árabe, que, através dos anos, foram se desenvolvendo. À medida em que o Brasil desenvolveu a sua capacidade exportadora, os países árabes desenvolveram a sua capacidade de importação, e os árabes e o Brasil se tornaram parceiros importantes, tendo chegado no ano passado, que é de 5 a 6% do comércio exterior brasileiro. Então, é um número significativo. Então, vamos ilustrar isso, então, com o PPT, uma apresentação para vocês do que é o mundo árabe hoje. Bom, como vocês podem ver aí, são 22 países que formam a Liga dos Estados Árabes, com uma população de 465 milhões de habitantes, uma área de 11 milhões 270 mil quilômetros quadrados, então maior do que o Brasil, a região árabe, que vai desde o Oceano Atlântico até o Golfo Arábico, o Golfo Pérsico, e um PIB quase 3 vezes o PIB do Brasil, dos 22 países, 3 trilhões 560 bilhões de dólares. Se nós considerarmos o mundo árabe no seu todo, eles são o quarto maior exportador e importador a nível mundial. Quer dizer, é um mercado muito importante. Também, considerando os países árabes como um todo, os 22 países, eles se tornam o terceiro parceiro para as exportações brasileiras, atrás apenas dos Estados Unidos, da China, perdão, e dos Estados Unidos da América. Essa cena que vocês estão vendo aí é uma cena de Dubai, né, coberto por uma névoa pela manhã, e embaixo vocês estão vendo as bandeiras dos 22 países árabes. Vamos falar um pouco do que é a economia desses países árabes, porque é importante a gente entender por que eles se tornaram grandes parceiros comerciais do Brasil e quais são as perspectivas da economia dessa grande região em termos de comércio exterior e de cooperação econômica. Bom, os países árabes, como todos sabem, são muito identificados com a produção de petróleo e gás. Eles são grandes produtores mundiais de petróleo e de gás natural. Mas está havendo, e depois nós vamos ver isso, um movimento de diversificação dessas economias, porque, como todos sabemos, os países árabes sabem muito bem, esses produtos são finitos, né? E os países que baseiam a sua economia na economia do petróleo e do gás sabem que em algum momento terão que diversificar para outras oportunidades econômicas. E aí nós temos um grande setor que está se desenvolvendo nesses países árabes, sobretudo aproveitando, não é, esses recursos que vêm da exploração do petróleo, da exportação do petróleo e do gás, na criação de grandes portos, de zonas francas, essas zonas francas industriais e comerciais, cidades inteligentes, que é a aplicação cada vez maior de tecnologia, a ampliação da infraestrutura turística, com a construção de hotéis, resorts, de um comércio de qualidade, com grandes shopping centers, e um grande desenvolvimento na área imobiliária. Na área manufatureira, os países árabes são importantes hoje em dia na química e na petroquímica, nos fertilizantes, na área têxtil e no alumínio. E depois nós vamos ver
como é que essa relação árabe na área industrial ela se complementa com as necessidades brasileiras. Os serviços também são importantes no mundo árabe. 10% do PIB do mundo árabe se refere a serviços. US$ 1 trilhão de investimentos. Na área turística, mais de 60 milhões de turistas no mundo já foram para os países árabes e mais de 100 mil brasileiros já viajaram para o mundo árabe, e essa é uma tendência crescente. Os países árabes, eles têm, evidentemente, todos sabemos, eles têm restrições em termos da sua capacidade de produção agrícola, porque muitas regiões são regiões desérticas, e o desenvolvimento de uma produção agrícola competitiva exige muitos investimentos, por exemplo, investimentos em dessalinização da água para uso agrícola, mas tem algumas regiões árabes que são produtivas, são férteis, e essas regiões produzem alguns produtos mais especializados, né? Como, por exemplo, as tâmaras, as azeitonas, a partir das azeitonas, os azeites, as especiarias e, no caso da fachada atlântica do mundo árabe, grande produção de sardinhas, do qual o Brasil é um grande importador. Está se desenvolvendo também uma grande indústria turística. A indústria turística tradicional, que a gente conhece mais no Brasil, que é a indústria, que é o turismo no Marrocos, o turismo no Egito, e, mais recentemente, o turismo nos países do Golfo Árabe, dos países como os Emirados Árabes Unidos, e também agora a Arábia Saudita, que pretende se tornar um grande destino turístico. Também há um importante desenvolvimento na área da logística, isso nós vamos ver mais adiante, também, e que inclui a área de transporte e na área da telecomunicação, porque esses países estão aproveitando esses recursos abundantes, sobretudo alguns desses países que têm recursos abundantes, para a modernização em diversos setores da sua economia, inclusive na telecomunicação. Quais são os principais temas econômicos hoje que exigem atenção no mundo árabe? Primeiro, como eu mencionei antes, é a diversificação econômica. Para quê? Para reduzir a dependência do petróleo, e é aí, então, que eu volto a falar que eles estão procurando desenvolver outras áreas da economia, como o turismo, a infraestrutura, a manufatura e a aplicação da tecnologia. Na área da infraestrutura, sobretudo, o desenvolvimento de uma infraestrutura logística, porque, como nós vamos ver mais adiante também, vários dos países árabes estão criando zonas francas que serão dedicadas à implantação de indústrias e de comércio e de distribuição localmente e para outras regiões do mundo. Também eles estão investindo muito em energias renováveis, não? Sobretudo, vamos ver também, na área eólica e na área solar, nas telecomunicações e, de novo, no turismo. Um aspecto importante que é a população do mundo árabe é uma população bastante jovem. A porcentagem da população jovem no mundo árabe é maior do que a do Brasil, e o crescimento demográfico também hoje é maior do que o crescimento demográfico brasileiro. Isso é um bônus, né? O bônus chamado bônus demográfico, mas também que cria oportunidades, mas também muitos desafios, que é os desafios na área da educação, na área do emprego e na área de expansão de um mercado consumidor. Energia, são abundantes reservas de petróleo e gás, além de energia eólica e solar, como já mencionei, que são áreas que realmente são prioritárias hoje em dia para o mundo árabe. Aproveitar essas abundantes reservas de petróleo, mas não deixar de trabalhar em termos de energias eólica e energia solar, energias renováveis. Qual é o cenário econômico atual? Os países árabes, é claro, que o que eu vou dar, os dados que eu vou dar são de médias. Você tem países que crescem mais, é claro, do que a média, outros que crescem um pouco menos. A projeção de crescimento do PIB para 2023 do mundo árabe é de 2,9%, que é um número
razoável. Para 2024, há um crescimento para 3,5%, que também é um número bastante significativo. E aí você tem razões diferentes, né? O aumento do preço do petróleo e do gás, apesar da flutuação, os preços do petróleo e do gás estão se mantendo num patamar, vamos dizer, bastante compensador para os países produtores. A recuperação do turismo, depois do baque da pandemia, há uma grande recuperação do turismo, sobretudo na região do Golfo, no Egito e no Marrocos, e também a diversificação econômica. O fato de que eles estão buscando diversificar as suas economias traz, evidentemente, um crescimento em diferentes setores, como nós já vimos. Agora, os desafios, e continuam, são a dependência dos hidrocarbonetos, do petróleo e do gás, mas que eles lidam bem com essa dependência. Um tema importantíssimo, que é o tema da segurança alimentar. O que é? Você sabe bem o que é segurança alimentar, mas não custa a gente repetir. Segurança alimentar é produzir alimentos suficientes, com regularidade e qualidade. No caso, os países árabes, eles não dispõem de uma total segurança alimentar. Pelo contrário, com raríssimas exceções, alguns países árabes importam 60%, 70% ou até 80% de suas necessidades de alimento. E por razões de clima, de geografia, e é nesse contexto que o Brasil se torna um parceiro importante e, eu diria, um parceiro estratégico para o mundo árabe. O Brasil é, em grande parte, responsável pela segurança alimentar de muitos países árabes. Ele chega, um exemplo, a fornecer de 40% a 50% das necessidades de proteína animal, isto é, de carnes, de bovina e, sobretudo, de frango para os países árabes. Açúcar, o Brasil é um grande fornecedor de açúcar. Grãos, o Brasil é um grande fornecedor de grãos para o mundo árabe. Então, o Brasil é um parceiro estratégico do mundo árabe no tema da segurança alimentar. E por que isso? Porque o Brasil já provou que tem competitividade, qualidade e regularidade no fornecimento ao mundo árabe. O mundo árabe se sente seguro em importar alimentos do Brasil, porque o nosso fornecimento é regular, é de qualidade, é competitivo e independe de qualquer outro fator qual não seja a de garantir um comércio livre de qualquer impedimento. O outro desafio é, como eu disse, da grande população jovem, é o desemprego que em alguns países árabes atinge especialmente os mais jovens e menos dizer, preparados para a vida profissional. E é claro, como todos nós sabemos muito bem, aqui não precisamos entrar nisso, há na região do mundo árabe internamente alguns conflitos regionais e alguns conflitos que se propagam para outras regiões. Aqui é a pirâmide social árabe, né? 10% seriam, vamos dizer, classe A e classe B, que são responsáveis por 50% a 60% da riqueza da maioria dos países árabes, 30% a 40% das classes médias, compostas principalmente por trabalhadores especializados, profissionais liberais, e 50% a 60% das classes C e D. E principalmente em razão ou de dificuldades, crises econômicas, ou conflitos regionais, ou instabilidades políticas. 10% da população total árabe, que eu mencionei antes, né, vocês viram, mais de 470 milhões de habitantes, é composta por estrangeiros, são 44 milhões de pessoas. Há uma peculiaridade que alguns países pouco populosos, da região do Golfo, por exemplo, tem uma grande parte da sua população de origem estrangeira, ou árabe ou não árabe, quer dizer, habitantes de outros países árabes que imigram para as economias mais dinâmicas, ou de outros países, sobretudo há uma grande imigração
por exemplo, nos países do Golfo, de indianos, paquistaneses e sudeste da Ásia. Tá? Então, é uma população bastante diversificada. Já mencionamos mais de 400 milhões de habitantes, com níveis diversos de posição social, mas o que identifica o mundo árabe, sobretudo, que é um mundo muito. Quando a gente fala em mundo árabe, a gente não pode achar que há uma unidade em termos nem de geografia e nem mesmo, às vezes, etnicamente, porque há também a participação de várias etnias que formam o que é hoje o mundo árabe. Mas o idioma e a cultura é que caracterizam essa unidade, essa identidade do mundo árabe. Falei, uma população muito jovem, de diferentes níveis sociais, mas que são muito conectadas e que são ávidas por consumir produtos diversos. O e-commerce, por exemplo, nos últimos dados do e-commerce no mundo árabe envolveram um montante de 28 bilhões de dólares. E esse crescimento para 2025, e, sobretudo, fomentado pela Covid-19, um crescimento de 200% na utilização do e-commerce, sobretudo na área de eletrônicos, moda e alimentos, que são os principais setores que estão envolvidos no e-commerce do mundo árabe e que realmente tiveram um grande crescimento, um grande incremento por causa das circunstâncias da pandemia. Esse mundo árabe ele tem uma especificidade bastante importante, que para determinados produtos tem que se cumprir determinadas normas que são previstas na cultura islâmica, e o que se chama halal. Halal em árabe quer dizer aquilo tudo que é permitido. Então, esse conceito do halal, ele envolve não só o tema dos alimentos, por exemplo, como os animais são abatidos, mas também outras coisas, porque o halal envolve cosméticos. Uma série de cosméticos não podem utilizar determinado tipo de gordura. A moda, a saúde, os medicamentos também têm que ser cuidadosamente, evitar-se cuidadosamente determinados componentes. Turismo, que tem que ser adaptado às, vamos dizer, às particularidades da cultura islâmica e de certos padrões conservadores. Agora, há que notar também que uma grande parte do mundo árabe, itens de luxo, de comércio de luxo, são oportunidades que devem ser exploradas por quem quer exportar para o mundo árabe. Aqui nesse mapa vocês veem a diversidade geográfica do mundo árabe, né? Você vê que todo o norte da África é árabe e parte também do nordeste da África, onde tem Somália, Djibouti. Você tem o norte da África, a parte ocidental, a parte oriental do norte da África, que são árabes, o Levante em verde mais claro e toda a área da península do Golfo em verde mais escuro. Essas regiões têm características geográficas, algumas de semelhanças em áreas desérticas, algumas diferenças com áreas mais férteis nos litorais, por exemplo, e também em termos de disponibilidade de recursos naturais. Alguns países têm grandes reservas de petróleo e gás, outros não têm, mas, em geral, hoje em dia, a maioria dos países árabes dispõe de reservas de petróleo e gás e exploram petróleo e gás. Por exemplo, o Líbano acaba de descobrir no Mediterrâneo Oriental se existem grandes reservas de gás que devem ser exploradas. Falar um pouco do Golfo Arábico, aqui vocês veem as bandeiras dos principais países do Golfo Arábico, o maior deles é a Arábia Saudita, né? São localizados, banhados todos pelo que é o Golfo. Os árabes chamam de Golfo Arábico e os iranianos chamam de Golfo Pérsico, ele é mais geralmente conhecido como Golfo Pérsico. Mas os árabes gostam de que se chame de Golfo Arábico. E pelo Mar da Arábia, né? São localizados, banhados tanto pelo Mar da Arábia, ao sul como a leste pelo Golfo. Com exceção do Iêmen, todos os países do Golfo
Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Omã, são membros de um Conselho de Cooperação do Golfo, que é uma espécie de organização de cooperação econômica com harmonização de políticas econômicas e aberturas comerciais. Eles têm as maiores economias do mundo árabe, com maior concentração do PIB, e têm uma grande disponibilidade de recursos para investimentos internos e externos. 3 dos maiores fundos soberanos de investimento do mundo estão na região, e nós vamos ver isso um pouco mais adiante. São países que estão se modernizando rapidamente por causa da disponibilidade de recursos e com grandes avanços tecnológicos. E é interessante notar, para quem visita esses países, que há um grande respeito pela tradição, um certo conservadorismo social, mas uma grande avidez pela modernidade tecnológica. São importantes hubs, são grandes centros de redistribuição para o comércio exterior mundial. Hoje em dia, os Emirados Árabes Unidos, Dubai e Abu Dhabi, são duas das maiores plataformas mundiais de zonas francas e de reprocessamento de produtos e reexportação para diferentes áreas do mundo. A região do Golfo reexporta para o centro da Ásia, para o sul da Ásia, para a África Oriental. Em suma, eles dispõem de uma grande capacidade e modernidade logística, e isso facilita o seu comércio com todos os países do mundo. E há enormes projetos governamentais e privados, como já mencionamos, para diversificar as economias e ampliar a infraestrutura. A África Árabe. A África Árabe são 10 países, que incluem toda a fachada atlântica do norte da África, todo o sul do Mediterrâneo, Mar Vermelho e parte também projetando-se para o Mar da Arábia e o Oceano Índico. Eles se beneficiam na sua economia dessa fachada mediterrânea. Tem 3 das maiores economias da África, que são Argélia, Egito e Marrocos. É uma região de grande potencial para o desenvolvimento das nossas exportações do agronegócio, mas, ao mesmo tempo, para a nossa cooperação na área do agronegócio para auxiliar no desenvolvimento de sua própria agricultura. Mas onde nós sofremos grande concorrência dos países europeus, que estão mais próximos, e pelo fato de que alguns foram, até décadas atrás, colônias de países europeus, e isso criou laços econômicos e comerciais que são bastante tradicionais. Agora, um fato interessante a notar é o seguinte: quando nós falamos de comércio do Brasil com a África em geral, um elemento que poucas pessoas conhecem, mas que nós devemos lembrar aqui, porque somos Câmara de Comércio Árabe Brasileira, é que 40% do comércio do Brasil com a África é feito com a África Árabe. Oriente Médio já tradicionalmente conhecido como o Levante, né, que são 5 países que são Iraque, Jordânia, Líbano, Síria e, vamos dizer, Palestina, os territórios palestinos. Estão localizados entre o Mediterrâneo, o Mar Vermelho e o Golfo Arábico, são a origem das civilizações está nessa região, e há oportunidade de fornecimento de produtos diversos e, sobretudo, para projetos de reconstrução de países que sofreram conflitos, mas que estão procurando se reconstruir, como a Síria, o Iraque e o Líbano. Só para mencionar alguns produtos conhecidos mundialmente, são cosméticos do Mar Morto, produzidos na Jordânia, azeitonas na Palestina, especiarias na Síria e também no Líbano. São países de relação tradicional com o Brasil, porque foi dessa região que veio a maior parte dos brasileiros que hoje têm origem árabe. Vamos introduzir agora um pouco o tema do comércio exterior. Comércio exterior do Brasil com o mundo árabe. O comércio exterior do Brasil com o mundo em 2022. Comércio total, Professor, sim. boa noite, tudo bem?
É, e só uma dúvida que me surgiu aqui. A influência disso tudo na guerra. Não, isso eu não vou poder falar, meu bem, pelo seguinte, desculpe, é porque como é, presidente da Câmara de Comércio eu não posso tratar de temas políticos porque tem uma norma do Estatuto que proíbe, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, qualquer conflito na região, em termos gerais, por enquanto não há nenhuma consequência prática no momento ainda. Mas se o Entendi. conflito se generalizasse, nós iríamos afetar determinadas regiões que são, do ponto de vista logístico, importantes. Poderiam atingir Canal de Suez, o Mar Vermelho, por área por onde sai muito petróleo e gás. E qualquer tipo de conflito pode Uhum. afetar o comércio exterior. No momento, enquanto ele estiver contido em determinada região, ele ainda não demonstrou, vamos dizer assim, elementos de repercussão e impacto no comércio exterior do Brasil com o mundo árabe, tá? Entendi, professor. Muito obrigada pelo seu esclarecimento. De nada. Então, comércio geral do Brasil com o mundo, 334 bilhões de dólares de exportação do Brasil para o mundo, quase 20% a mais do que 2021. Eu estou dando os dados de 2022. Nesse contexto, 17 bilhões e 740 milhões foram exportados do Brasil para o mundo árabe, num aumento de quase 23% com relação ao ano de 2021. Então, o comércio do Brasil com o mundo árabe aumentou um pouco mais do que o comércio do Brasil com o mundo em geral. Isso representa em torno de 5 a 6% do comércio exterior do Brasil. Então, é bastante. 5 a 6% do comércio exterior do Brasil é bastante. No campo das importações, o Brasil importou 272 bilhões e 700 milhões de dólares, um aumento de 24% com relação a 21, e dos países árabes ele importou 15 bilhões. Então, mais de 53% de aumento com relação ao ano de 21 e praticamente o dobro do aumento do Brasil com o resto do mundo. Quer dizer, houve uma intensificação da relação do Brasil, comercial do Brasil com o mundo árabe. Do total de 607 bilhões do comércio nos dois sentidos, foi mais de 21%, com o mundo árabe nós tivemos 32 bilhões de dólares, 780 milhões de corrente comercial bilateral, com mais de 35% de aumento. O superávit geral do Brasil em 2021, no comércio exterior, foi de 61 bilhões, 760 milhões, e o superávit com o mundo árabe diminuiu para 2 bilhões e 700 milhões, com uma queda de 40% com relação a 2021. O Brasil importou mais do mundo árabe, por um lado. Por outro lado, houve um impacto do aumento do preço do petróleo, que fez diminuir o nosso superávit. Em geral, o comércio do Brasil com o mundo árabe como um todo é superavitário sempre. Se você tomar os países árabes no seu conjunto, foram o terceiro maior parceiro comercial, como eu já mencionei, e 2022 foi um recorde histórico para as exportações e importações entre o Brasil e os países árabes. Quais são os principais parceiros? Emirados Árabes Unidos, tudo isso relativo a 2022. Acima de 1 bilhão de dólares, nós tivemos de exportações brasileiras, Emirados, Arábia Saudita, Egito, Argélia, Bahrein, Marrocos e Omã. Quais são os grandes produtos exportados pelo Brasil para o mundo árabe? O principal deles, açúcar. Segundo, vocês veem a pizza aí, de produtos, são produtos, sobretudo, da área alimentar. Por isso que eu digo que o Brasil é um país fundamental para a segurança alimentar do mundo árabe. Então, açúcar, 19%, carne de frango, minério de ferro, milho, soja em grãos, carne bovina congelada. Aí entram outros produtos, né? Ouro, trigo, pasta química de madeira, resíduo e outros produtos. Mas é uma pauta bastante concentrada em produtos alimentares.
o que o Brasil importa dos países árabes? De que países ele importa? O principal é a Arábia Saudita, quase 5 bilhões e 200 milhões de 300 milhões de dólares em 2022, de importações brasileiras da Arábia Saudita. Emirados, Marrocos, Catar, Omã, Argélia, são os que têm comércio acima de 1 bilhão de dólares, importações, exportações árabes para o Brasil acima de 1 bilhão de dólares. E quais são os produtos? Aí há uma enorme concentração, muito maior do que a concentração do nosso lado, porque é petróleo e fertilizantes que correspondem a praticamente 80% das importações do Brasil do mundo árabe. E aí eu quero explicar por que eu coloquei o título como parceria estratégica. Porque ele é estratégico para o mundo árabe, porque o Brasil assegura uma boa parcela da segurança alimentar do mundo árabe, e segurança alimentar é absolutamente indispensável e prioritário para a estabilidade política dos países. Onde não há alimento, há instabilidade. E do lado árabe, o Brasil é um grande importador de fertilizantes do mundo árabe. E por que isso é importante? É porque esses fertilizantes, em torno de 22% dos fertilizantes importados pelo Brasil, vêm do mundo árabe, é porque esses fertilizantes é que garantem parte da produtividade e da competitividade da produção do agronegócio brasileiro. Então, nós importamos fertilizantes do mundo árabe que contribuem para a produtividade da nossa agricultura, e a nossa agricultura contribui para a segurança alimentar do mundo árabe. Então, nesse ponto, nesse sentido, e entre outros, é que eu considero que a relação comercial do Brasil com o mundo árabe é uma relação de parceria estratégica. É só a gente considerar a importância do nosso agronegócio no PIB brasileiro e a importância dos produtos que nós vendemos para o mundo árabe para a alimentação do mundo árabe. Quais são os produtos agora, vocês que são de faculdade de comércio, quais são os produtos que nós identificamos aqui na Câmara como de mais potencial também para exportar para o mundo árabe? E aqui, mas antes de falar dos produtos, eu queria comentar dois aspectos. A Câmara tem se dedicado muito a duas vertentes, que é a de diversificar. Vocês viram que o comércio é muito concentrado em determinados produtos, né? 5 a 6 do lado brasileiro, 2 ou 3 do lado árabe. Então, é a diversificação. Porque quanto mais você diversificar suas exportações, mais estabilidade e mais potencialidade e oportunidades vai ter o seu comércio exterior. Tá? Então, por outro lado, a gente procura também cada vez mais capacitar pequenas e médias empresas para participar desse comércio. Porque muitos dos produtos que são negociados nesse comércio bilateral com o mundo árabe são produtos no qual operam grandes empresas. Do lado da importação é a mesma coisa. Então, o objetivo é diversificar, introduzir mais alimentos, mais produtos, né, inclusive de valor agregado nas exportações para o mundo árabe. Por exemplo, eu já falei da produção halal, produtos processados e orgânicos, cosméticos, moda, fármacos. O Brasil tem uma indústria farmacêutica de genéricos bastante importante, os árabes estão interessados nisso, maquinária agrícola, materiais para construção, para aproveitar o boom de construção em determinados países árabes. E na importação, mais de químicos, de polímeros, de fertilizantes. Eles são grandes produtores de alumínio e subprodutos, aumentar, alimentos tradicionais, que já são conhecidos no mercado brasileiro, e tecidos, como tecidos de algodão e tapetes. Vamos agora especificamente para os produtos halal. São aqueles que devem ser produzidos, transportados e distribuídos de acordo com determinadas normas. Então, nos alimentos, além da proteína animal, isso se aplica não só ao tema do abate, mas também ao processamento, ao transporte desses produtos,
a gente tem que pensar em laticínios, massas, biscoitos, frutas não tradicionais, né? Cereais. Na área de cosméticos, dermocosméticos, capilares, por exemplo, que já são conhecidos no mundo árabe, produtos de maquiagem, que tem que atender aquelas normas do halal, por exemplo, determinados tipos de gorduras e não, ou álcool, por exemplo, não podem ser utilizados. Aliás, o álcool só pode ser utilizado onde ele é essencial para na área médica. Fármacos, né, medicamentos, suplementos e vitaminas, e jogos e aplicativos, que o mundo árabe está realmente a um grande desenvolvimento da área de jogos, como todo mundo, inclusive no Brasil. E o Brasil é um grande produtor de jogos, né, e aplicativos, é um grande criador de jogos e aplicativos, e também há um setor no mundo árabe importante nessa área. Agora, esses jogos têm que ser adaptados a um consumidor mais conservador, um consumidor muçulmano, quer dizer, as histórias, as narrativas e a apresentação dos personagens têm que ser mais ou menos adequados àquelas normas e à aceitação de determinadas pautas sociais do mundo árabe. As principais rotas marítimas dos países árabes, né, no caso do Brasil, um dos problemas do comércio do Brasil com o mundo árabe que a gente tem que resolver é o gargalo logístico. Quando eu falo de gargalo logístico, eu estou me referindo ao fato de que, com exceção das exportações de minério de ferro da Vale do Rio Doce, que tem uma planta processadora em Omã e tem o seu próprio meio de transporte do minério de ferro, não há linhas marítimas diretas do Brasil para o mundo árabe. Então, as exportações brasileiras são enviadas via Europa, portos europeus, e redistribuídas para o mundo árabe, portos no norte da Europa, inclusive, ou no Mediterrâneo, e que devem utilizar os portos do Mediterrâneo Oriental, ou o Canal de Suez, ou o Mar Vermelho, ou, então, contornar a África e subir em direção ao mundo árabe. É claro que essas rotas marítimas são importantíssimas e estratégicas para o mundo árabe e para o Brasil, sobretudo porque elas são ligadas à exportação do petróleo e do gás. E o Mar Vermelho é importante porque ele conecta com a África Oriental, que é vital para o comércio entre o Oriente Médio e a África e que também envolve interesses do comércio exterior brasileiro. Eu já mencionei que vários países árabes, sobretudo países do Golfo, criaram muitas zonas francas. Quer dizer, as zonas francas era o seguinte: eles dão todas as vantagens para a criação de novos negócios, de novas plantas processadoras, que é um ambiente amigável para negócio. Dão incentivos fiscais, são isenção de impostos, regulamentos aduaneiros simplificados, incentivos para a construção de plantas processadoras para redistribuir e plantas redistribuidoras. Criaram para isso uma avançada infraestrutura logística e portuária. A Zona Franca de Dubai é uma das maiores do mundo hoje em dia. E essas zonas francas, quando a gente fala em Zona Franca, para nós brasileiros, o que vem à mente é a Zona Franca de Manaus. Então, vocês imaginam que essas zonas francas, e aqui eu destaquei, não vou repetir, mas vocês veem aí na tela, existem mais de 100 zonas francas nos países árabes, e as principais, algumas delas eu coloquei aqui, mas elas são importantes porque, além de elas redistribuírem internamente no mundo árabe, elas têm, vamos dizer assim, projeção para a Ásia Central, para o sul da Ásia e para a África Oriental. Um pouco sobre o setor financeiro dos países árabes. Eles estão dedicados, a tendência agora é a inovação, aumento de investimentos e apoio a startups, né? O e-commerce cresceu muito no mundo árabe, com isso também bancos digitais, pagamentos móveis, tecnologia de blockchain, e também isso tudo está no contexto da diversificação da dependência do petróleo, né? Você, além disso, está criando em vários países, sobretudo países do Golfo,
em alguns outros países, centros financeiros, centros de investimento, estrangeiros e todas as facilidades para a criação de centros financeiros no mundo árabe. Já falamos do investimento em transporte, energias renováveis e imobiliário. E aqui um tema interessante são das finanças islâmicas. E são líderes, em bancos islâmicos. E o que são bancos islâmicos? São que seguem as normas islâmicas e eles emitem os que chamam sukuk. Sukuk são títulos islâmicos. Na finança islâmica, o juro é proibido. Então, vocês vão se perguntar, então como é que funciona? O empréstimo não pode pagar juro, o juro é proibido. Como é que funciona isso? Isso funciona através da emissão de títulos. Esses títulos são relativos a um determinado bem ou serviço e são vendidos títulos que garantem ao investidor parte da propriedade desses ativos. Então, esses ativos podem dar lucro. Lucro, sim. Lucro é permitido. Então, se você revende esses títulos com lucro, você tem o direito a ter esses lucros. O que não existe nesses títulos, ou nos bonds, né, como se diz em inglês, é a cobrança de juros. Principais formas de pagamento, vocês dão uma olhada rápida aí, tem os grandes internacionais, mas também tem países árabes que criaram suas formas de pagamento digital também, nos Emirados, no Bahrein, no Egito, na Arábia Saudita. Bancos internacionais que estão presentes, né? Os grandes bancos internacionais estão presentes no mundo árabe, porque lá em muitos países desse país há vamos dizer assim, um excedente, né, de poupança que é utilizado nas relações financeiras, e no caso do Brasil, o BTG e a XP em breve estarão presentes também no mundo árabe. Os principais centros financeiros são Dubai, nos Emirados, Riad, na Arábia Saudita, e Kuwait, na cidade do Kuwait, no Kuwait. Doha, no Catar, e Manama, no Bahrein. Vocês veem que se concentram muito nos países do Golfo. E aqui é um tema interessante também, porque eles têm startups financeiras nos países árabes e que são muito ativas. E a propósito aqui, depois, talvez se eu tiver tempo, eu não sei de quanto tempo eu disponho ainda, mas eu gostaria de ter uma conversa com vocês depois, se vocês tiverem dúvidas. Mas nós criamos aqui um lab, né? Chamamos CCAD Lab, que é exatamente para criar um diálogo e uma interação entre os ecossistemas de tecnologia da informação e de startups e scale-ups entre o Brasil e o mundo árabe, e já realizamos uma missão que foi muito bem sucedida aos Emirados e Catar, de 8 ou 9 startups brasileiras para contatos com startups árabes. Investimentos também é um tema importante na relação econômica e comercial do Brasil com o mundo árabe, do mundo árabe com o mundo. Os investimentos árabes no mundo totalizaram 250 bilhões de dólares até agora. Os principais países nos quais os árabes investiram, e isso é interessante, são todos países desenvolvidos e ocidentais, né? São Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Itália. E grandes investimentos são em energia, infraestrutura, tecnologia, saúde, tem outros, né? Comércio também, o ramo imobiliário. Em suma, os árabes são investidores, eles são ousados, mas eles sabem o que eles escolhem, onde eles escolhem e o que eles desejam. E, sobretudo, para eles, segurança jurídica é fundamental. Segurança jurídica e a possibilidade de retorno seguro são fundamentais. Eu falei dos 15 maiores fundos soberanos do mundo, dos 15 maiores, 6 são árabes. O terceiro, o quinto, o sétimo, o décimo e o 11º, como vocês estão vendo na tela, são fundos árabes, sendo que o Abu Dhabi Investment Authority tem quase $1 trilhão de fundo soberano para investir internamente e no exterior.
O Brasil tem investimentos no mundo árabe em torno de 2 bilhões e 250 milhões de dólares. E o Brasil já investiu em que setores? Agronegócio, energia, infraestrutura, tecnologia e saúde, né? E esses investimentos brasileiros, no caso do agro, por exemplo, uma das grandes empresas brasileiras, que é a BRF, que é nossa associada aqui na Câmara, ela investiu numa planta processadora de aves da Arábia Saudita. Esse é um exemplo. Mas nós temos exemplo também da Embraer, que está no mundo árabe, e temos outros exemplos, né? E os principais países onde houve investimento brasileiro, a Arábia Saudita, Emirados, Catar, Kuwait e Jordânia. Empresas brasileiras que estão no mundo árabe, vocês veem aí, primeiro, a Açaí Spot, esse é um dado interessante, o açaí está se tornando cada vez mais popular no mundo árabe, e está sendo muito procurado. Mas todas essas empresas têm algum investimento no mundo árabe. E no Brasil, os árabes já investiram 14 bilhões de dólares na infraestrutura, fertilizantes, transporte, produção de fertilizantes, transporte, finanças e químicos. E os principais países são Emirados Árabes Unidos, Catar e Marrocos, e seguramente a Arábia Saudita vai se juntar a eles proximamente. Empresas árabes no Brasil, a que vocês estão vendo aí, eu não vou precisar repetir, mas vocês têm bancos, vocês têm na área de petroquímica, na área de investimento, na área de transporte, tem a DP World, que é concessionária de uma parte importante do Porto de Santos. A DP World é do Dubai Port Authority, é uma das grandes empresas, das maiores mundiais de logística. Eles operam quase 30 portos no mundo, inclusive parte do Porto de Santos. E agora alguns destaques de acordos Brasil-Países Árabes, eu vou destacar só dois. O acordo Mercosul-Egito, que é o primeiro acordo do Mercosul com o país árabe, foi assinado em 2010 e está em vigor desde 2017. É a abertura comercial com eliminação gradual de tarifas sobre produtos manufaturados e agrícolas, inclui 9.800 produtos que vão sendo abatidos, desgravados em um período de até 10 anos, até chegar à total isenção tarifária, dependendo do produto. Esse acordo Mercosul-Egito foi importantíssimo para o aumento da relação comercial do Brasil com o Egito, que chegou a mais de 1 bilhão de dólares. E, no caso dos investimentos, acordo de eliminação de bitributação em investimento entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos, que entrou em vigor deste ano. Bom, dito isso, numa coisa prática para vocês, um pouco como negociar com os árabes, né? Primeira coisa, são coisas óbvias, né? Eu trouxe aqui essas coisas óbvias, mas que às vezes não são conhecidas, né? De todos. Por exemplo, aqui o tema dos fusos horários. É muito importante você saber em que momento em que hora do dia vocês estão negociando com um ou outro país árabe. Então, são 4 fusos horários com o mundo árabe, mais 4, mais 5, mais 6 e mais 7 horas. Então, isso tem que ser levado em conta. Os finais de semana, por exemplo, a sexta-feira é o final de semana em 2 países árabes, sexta e sábado na maioria dos países árabes, e sábado e domingo em alguns países árabes que adotaram, vamos dizer assim, porque sexta-feira é dia, vamos dizer assim, seria o domingo nos países muçulmanos. Mas alguns países decidiram se adequar, por razões práticas, inclusive de ordem econômica, ao fim de semana, como nós os temos no mundo ocidental. Mas se você for negociar com esses outros países, levar em consideração o fim de semana é sexta e sábado. Também é ficar atento ao período do Ramadã, que é o 9º mês do calendário islâmico, no qual eles praticam o jejum diurno, é praticamente um mês, né? Então, eles jejuam do nascer do sol ao pôr do sol, e durante esse período de jejum, é claro, eles reduzem o ritmo da jornada de trabalho. O árabe e o inglês são usualmente falados, mas nesses 6 países que foram ocupados pela França, foram colônias ou protetorados franceses, fala-se como segunda língua o francês.
Para uma imagem positiva com os árabes, a negociação deve ocorrer sempre entre empresários ou pessoas do mesmo nível hierárquico. Isso é importante para eles. Pode ocorrer que muitos países árabes têm profissionais estrangeiros, sobretudo na região do Golfo, que eles abram a negociação, né, em nome dos, vamos dizer, dos principais acionistas. Mas, na maioria dos casos, a decisão final, mesmo que tenha sido iniciada por um profissional estrangeiro, é do árabe, do principal, vamos dizer, acionista do negócio ou do dono do negócio. No acompanhamento da negociação, é importante você ter contato telefônico, seguido de e-mail. Agora, a presença através de feiras, missões empresariais e as visitas à empresa árabe é fundamental para estabelecer laços de confiança. Os árabes procuram sempre estabelecer quase que uma relação pessoal nessa relação de negócios, não é? É o que eles chamam de olho no olho. E isso é muito importante no mundo árabe. Bom, alguma coisa de caráter geral aqui. Quando eu mencionei, logo lá no começo da relação do Brasil com o mundo árabe e o início da imigração, nós fizemos uma pesquisa, contratamos o IBOP na época e fez uma pesquisa de caráter nacional e nós descobrimos que aqui está cerca de 12 milhões, entre 10 e 12 milhões de brasileiros têm parte do seu sangue árabe. Claro que muitos brasileiros têm origens diversas, pode ter 2 ou 3 origens, né? Mas no caso de 10 a 12 milhões de brasileiros, tem uma parcela de descendente de sangue árabe. Temas que você deve tratar, né? Você pode tratar de futebol, você pode falar, eles gostam muito de falar da família, carnaval com certas restrições, e a propósito disso, a Câmara patrocinou uns eventos num festival, num evento comercial que nós fizemos na Arábia Saudita, e levamos uma pequena mostra, né, um grupo da escola de samba aqui, de uma escola de samba paulista. E é óbvio que a vestimenta das participantes da escola de samba teve que ser adequada aos padrões, vamos dizer, mais conservadores do mundo árabe. Outro que você pode falar do meio ambiente, você pode falar da gastronomia, que eles gostam. Deve-se evitar temas relacionados à política e a conflitos e guerras. Se você receber um parceiro muçulmano, alguém com quem você vai negociar, e se você for oferecer uma refeição, a carne, a proteína animal tem que ser halal. A grande opção são os peixes, que todos os peixes são halal. O peixe, independentemente da maneira como ele foi pescado, ou o que for, ele é halal. E não servir carne suína nem bebidas alcoólicas. E, se for o caso, for demorar, por exemplo, aqui na Câmara, nós temos um espaço, quando a gente recebe delegações muçulmanas, nós temos um espaço para eles de meditação e de reza que eles têm que fazer diariamente. Eu ainda tenho mais 5 minutos. Ninguém... Bom, o que nós somos? Como Câmara Árabe, representamos os 22 países árabes pela relação comercial, tem as bandeiras aí. Temos um projeto de associação, com diferentes níveis de associação, com cerca de 20 benefícios para capacitar você para negociar com o mundo árabe, realizar facilitação de negociações, matchmaking, networking, desconto no serviço, selo exclusivo e muitos outros benefícios. O nosso lema é abrindo portas, conectando mundos. Certificamos documentos, temos um sistema, uma plataforma tecnológica moderna que chama-se Easy Trade, que inclui o sistema de blockchain para processamento de documentação, excluindo a necessidade de documentos de papel. É um sistema que já está em funcionamento com a Jordânia, brevemente com o Egito, e vamos ampliar para vários outros países árabes. Consultoria internacional, uma consultoria atendendo às necessidades do nosso associado, ajuda na internacionalização da empresa,
fazemos aproximação dos interessados em negócios, das empresas interessadas em negociar, fazemos pesquisas de mercado, assessoria para a regulamentação aduaneira. Eu já mencionei o CCAB Lab, internacionalizando as startups e scale-ups brasileiras. Temos tradução árabe-português, português-árabe. Participamos e temos os nossos próprios pavilhões nas feiras relevantes, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Esse stand é um stand que nós abrimos para empresas árabes na APAS, que é a grande feira alimentícia do Brasil, a grande feira supermercadista brasileira, talvez a maior na América do Sul. Missões comerciais, os nossos fóruns econômicos, que nós realizamos todos os anos, um dedicado especificamente ao comércio halal e o outro um fórum econômico de caráter mais estratégico. Temos uma agência de notícias Brasil Árabe, com acordos com diferentes meios de comunicação árabes, produzimos conteúdo em inglês, português e árabe todos os dias. E temos um grande espaço para eventos próprios e que também nós locamos para os associados e interessados. Projeto Halal do Brasil é um projeto que nós temos com a Apex, a Agência de Promoção de Exportações do Governo Brasileiro, de 30 meses de capacitar empresas brasileiras exatamente para negociar com o mundo árabe, produtos halal no mundo árabe. Então, viabilizar essa exportação com ações de aperfeiçoamento, capacitação, certificação, promoção comercial das empresas, para que elas entendam o que é mercado halal e que elas possam acessar esse mercado, que é um mercado trilionário. E temos os nossos comitês, né? Nós temos uma vertente sociocultural na Câmara, temos a Casa Árabe, que é um espaço virtual dedicado à cultura, história, tradição e gastronomia, né? Nós temos um comitê feminino, temos um comitê de esportes, porque o esporte brasileiro é muito conhecido no mundo árabe, e há, por exemplo, clubes de futebol brasileiros que estão tentando se internacionalizar sua marca no mundo árabe, e nós podemos ajudar nisso. E com isso, eu espero não ter falado demais e não ter cansado a vocês todos, e agradeço a atenção de vocês e podemos partir, se vocês ainda têm ânimo e quiserem, para um diálogo sobre temas que possam interessar a vocês ou perguntas que vocês quiserem fazer para mim. Muito obrigado. Muito bem, embaixador Osmar Schoff, quero te parabenizar pela brilhante palestra. De fato, trouxe aqui muitos detalhes, né, sobre essa inserção dos países árabes justamente no mercado global. É uma inserção trilionária, né? Fiquei impressionado de ver aqui um fundo soberano, esse que está na terceira posição entre os fundos soberanos, com quase $1 trilhão em ativos. É uma coisa fenomenal, né? Então, eu gostaria de te parabenizar e imediatamente passar a palavra para o nosso coordenador das pós-graduações, professor André Matarazzo, que já está aqui conosco. E lembrando, embaixador Schoff, que nós temos programas de pós-graduação justamente na área de comércio exterior, na área de logística, além de graduações de gestão de comércio exterior e gestão logística. Portanto, eu tenho certeza que, especialmente para esses alunos, a sua palestra foi, de fato, um deleite. Mais uma vez, parabéns. E agora a palavra com o também embaixador e nosso coordenador das pós-graduações, André Matarazzo. Osmar, embaixador, muito obrigado pela apresentação. Desculpa não estar no comecinho, mas eu vou te dizer, eu como árabe, que sou metade árabe por lado de mãe, fiquei muito orgulhoso da dimensão da Câmara Árabe, com a quantidade de serviços que vocês têm, a dimensão do mundo árabe eu já conhecia. Mas, pelo avançado da hora, eu queria fazer duas perguntas em uma para você. Para todos os cursos, eu acho que hoje, para o ser humano em geral, ou para qualquer profissional, o comércio exterior ou uma visão global é muito importante. Para qualquer pessoa é importante saber como funcionam as relações, como funcionam
como que funciona o comércio, as questões logísticas envolvidas, e você deu uma aula aí, aliás, a apresentação muito bem detalhada. Agora, queria, para você transmitir para os alunos, a minha pergunta eu dividiria em dois. Você que foi um embaixador, é muito experiente como embaixador e hoje presidente da Câmara Árabe, como é, se relacionar em economias ou países tão complexos? São países complexos. Essa é a primeira parte da pergunta. E a segunda, quais são os skills necessários ou os talentos necessários que o profissional precisa para se dar bem ou para se sair bem num relacionamento comercial ou político, institucional, em países que têm uma diversidade cultural em relação à nossa tão grande? Posso responder? Claro. Claro, por favor. Vamos lá. Não, em primeiro lugar, realmente, uma das funções da Câmara é interpretar essa complexidade, você falou em países complexos, né? É interpretar essa complexidade, é conhecer bem as características principais desses países, conhecer os dados fundamentais da economia desse país, e nesses dados fundamentais são tantos dados econômicos, né, que incluem os dados comerciais, mas também coisas bastante práticas de como fazer negócios, como interpretar o seu, vamos dizer assim, o seu cliente, aquele a quem você quer engajar numa relação comercial. E os países árabes são diferentes, quer dizer, o mundo árabe do Maghreb é um pouco diferente do Levante, que é um pouco diferente do Golfo. Então, nós temos que começar a entender quais são as características especiais. Eu dei algumas práticas, noções práticas aí nessa minha apresentação, mas com a experiência sua também, que você foi diplomata por um determinado tempo, como eu também fui, é a capacidade de abertura para o diferente. Quer dizer, você tem que ter uma atitude, vamos dizer assim, aberta para entender o diferente, entender o outro lado. Quer dizer, Muito bem. você não pode chegar e impor a sua visão. Você tem que Perfeito. abrir-se para entender o que é o outro, o que ele precisa e como você pode chegar a ele para atender aquilo que ele precisa. Estou falando em termos assim, vamos dizer, básicos, né? Não, a básicos e gerais, porque hoje, cada vez mais, o relacionamento, por exemplo, com toda a Ásia e todo o Oriente, hoje é enorme. Então, se não aceitar essas diferenças culturais, que são enormes, né? A gente tem que compreender, se pôr no sapato do outro, né? Não, é verdade. Basta dizer que hoje o nosso principal parceiro é a China, com uma diversidade cultural Isso. no Brasil enorme. É da mesma maneira, há uma diversidade cultural do mundo árabe com o Brasil. Nós compartilhamos com o mundo árabe algumas, vamos dizer assim, nós, Brasil, algumas semelhanças mediterrâneas, vamos dizer assim, né? Certo. Do mundo do Mediterrâneo, né? Mas o mundo árabe, como eu mencionei, é um mundo diverso e você tem que interpretar como você vai. Não é a mesma coisa você negociar na Argélia do que você negociar na Arábia Saudita, porque sistemas políticos são diferentes. Vamos dizer assim, as políticas econômicas são diferentes. A Argélia, por exemplo, é um país um pouco mais fechado, comercialmente mais fechado. Você tem que atender muitos requisitos de, vamos dizer assim, burocráticos, de restrições tarifárias. No caso dos Emirados Árabes Unidos, você não tem nada disso. São economias mais abertas. Isso você tem que conhecer bem o mercado da mesma maneira que nós, como diplomatas, quando vamos atuar diplomaticamente, vamos ter que entender o país onde nós vamos operar, onde nós vamos trabalhar e atuar consequentemente. Isso é a primeira coisa. A segunda pergunta que você me fez é relativa. Eu acho que eu juntei as duas coisas, talvez. Juntou bem, eram os skills, quer dizer, as características que a pessoa tem, que é isso, é a abertura, eu acho que é a mais importante nesse momento. Eu acho o seguinte: quando você vai negociar com um finlandês, né, eu peguei um exemplo, um escandinavo, um europeu do norte, você certamente vai ter uma relação mais formal
no seu próprio diálogo do que quando você vai negociar com o italiano ou com o espanhol, ou com um árabe. Né? No caso do árabe, a relação comercial quase que se transforma numa relação pessoal. O Porque árabe o árabe é muito afetivo, né? Muito afetivo. ele vai te convidar para a casa dele. Não é? Você vai lá fazer um negócio por ele, se ele simpatizar com você, ele convida para a casa dele. Aliás, o professor Wilson é outro libanês, neto de libaneses Ele imigrantes que sabe, foram para o ele Mato sabe Grosso. disso. Exato, eu sou, na verdade, a família Shadid, que, como Muito muitas bem. famílias libanesas, o nome foi trocado, se tornou Chaves, mas originalmente é Shadid. É como muitas outras famílias. Mas eu estou vendo aí que tem 25 participações no chat. Eu não estou aqui Ah, sim, compartilhando o chat, mas de qualquer maneira, quem quiser me fazer pergunta, por favor, né? perfeito. Não, embaixador, nós estamos aqui, nós chegamos a 120 alunos participando, e eu vou ler para o senhor algumas perguntas que foram encaminhadas aqui no nosso chat. A primeira delas é da nossa aluna Aparecida Itomi, que ela pergunta o seguinte: como os países árabes lidam com assuntos vinculados à ESG e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Olha, essa pergunta é ótima. Os países árabes estão muito interessados atualmente no ESG. E por quê? Porque eles estão convencidos de, como eu mencionei, eles têm que fazer, vamos dizer, uma trajetória dessa economia atual deles para uma economia sustentável, porque os recursos deles são finitos. Então, o tema da sustentabilidade hoje é um tema importante no mundo árabe. Vários países árabes têm planos estratégicos. A Arábia Saudita, por exemplo, tem Visão 2030. O Marrocos tem a chamada Visão 2030. E vários países têm, e essas visões estratégicas, quer dizer, eles têm um planejamento estratégico. Nesse planejamento estratégico, eles introduziram o ESG de uma maneira bastante importante. E por que eu estou falando isso? A, a última reunião da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP27, foi no Egito, em Sharm el-Sheikh. A COP28 deste ano, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, vai ser em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Então, são dois países árabes que, em seguida, estão realizando uma reunião cujo principal tema é clima, é sustentabilidade. Né? Então, esses países todos estão muito vinculados a isso, eles têm recursos para fazer essa transição, e uma das coisas importantes para o Brasil hoje em dia na relação com o mundo árabe é aproveitar essa disposição do mundo árabe para participar disso com investimentos no Brasil nessa área da transição, na área da economia verde, do futuro mercado de carbono. O Brasil tem a complementaridade do Brasil com o mundo árabe nesse tema é evidente, é absolutamente evidente. Né? Eu espero que tenha respondido a pergunta da Aparecida. Perfeito. Embaixador, sobre essa questão da bioceânica, ligando essa linha férrea até o Pacífico, isso deve ajudar o relacionamento comercial do Brasil com os países árabes? Pode ajudar um pouco, sim. Aqui eu não tenho aqui, muito presente em termos de distância geográfica, mas eu acho que não é uma influência determinante, não. A influência mais determinante para nós seria a criação de, por exemplo, para a região do Golfo, uma linha direta, como a Vale já tem, e para o Mediterrâneo, nós temos alguma linha direta para um porto árabe no norte da África, por exemplo, que pode ser no Marrocos, pode ser no Egito, para evitar que a gente tenha que exportar via Amsterdã, ou via Marsella, ou via Gênova, por exemplo. Então, uma linha direta que atinja os portos árabes do Mediterrâneo e outra que atinja os portos árabes, seja do Golfo, do Mar Vermelho, como da Península Arábica. Perfeito. Eu estou solicitando, embaixador, que os alunos encaminhem as perguntas aqui pelo chat,
mas evidentemente que eu posso franquear aqui a palavra aos alunos que queiram de viva voz também encaminharem suas perguntas. Eu aqui vou até tentar responder uma pergunta aqui do Brian Lucas, né? Se está perguntando sobre o fortalecimento da relação com a Líbia. Não, nós temos relação tradicional com a Líbia, e a Líbia sempre foi um bom mercado para o Brasil. Só que a Líbia, no momento, está numa situação de conflito interno que tem atrapalhado um pouco essa relação. Mas, na medida em que o governo reconhecido pela ONU na Líbia, que é o governo de Trípoli, que está no oeste da Líbia, eles têm embaixador em Brasília e nós estamos com relações econômicas e comerciais com eles, um pouco afetadas por esse conflito interno, mas que continuam. Pronto, à disposição agora, Wilson. Perfeito. Muito bem. Algum aluno mais que queira formular alguma pergunta? Fique à vontade. Quero fazer o comentário, só que estamos com 115 a 120 alunos o tempo todo assistindo à aula, viu, Osmar Schoff? Parabéns. E parabéns aos alunos, eu acho, pelo interesse. Eu que agradeço o interesse e a paciência. Agora, aqui o Edmilson está perguntando qual é o planejamento sobre o tema saúde entre Brasil e países árabes. Eu acho que é muito grande, por duas razões. Primeiro, que o Brasil é um excelente produtor de material médico hospitalar, é um excelente produtor de produtos farmacêuticos genéricos e outros. Nós temos uma enorme experiência hospitalar. Basta dizer, se você pensar em hospitais ligados à comunidade árabe no Brasil, você tem o Hospital Sírio-Libanês e o Hospital do Coração, que é a Associação Beneficente Síria. Então, nesse campo, já existe uma colaboração e ela pode ser muito ampliada. Tá? Então, o setor saúde hospitalar é um setor prioritário para o Brasil trabalhar um pouco mais essas exportações. Aí tem o Antônio Sérgio, que diz qual é a importância dos outros países da América do Sul para o mundo árabe. É boa pergunta. Você sabe que já houve, por uma decisão, uma iniciativa do Brasil, várias conferências de cúpula entre países árabes e os países da América do Sul. Foi uma iniciativa brasileira, para justamente atrair os outros países da América do Sul para a relação com o mundo árabe. O principal parceiro do mundo árabe na América do Sul é o Brasil. E, em segundo lugar, é a Argentina, por razão do que a Argentina também produz produtos importantes para a segurança alimentar do mundo árabe. Então, a América do Sul é importante porque ela tem produtos que o mundo árabe precisa, é uma região pacífica, felizmente, que não é afetada por conflitos, então a gente tem credibilidade de produção, credibilidade na área dos produtos, regularidade do fornecimento, que não é afetado por outras questões, senão as dificuldades inerentes à logística do comércio. Tem aqui a Eliana Luiz, né? Que agradece, obrigado pelo elogio, mas ela diz o seguinte: caso em uma reunião fosse servida uma carne suína ou uma bebida alcoólica, nesse caso poderia ter uma má interpretação a ponto de não se fechar um negócio, por exemplo? Olha, isso vai depender da sensibilidade do seu cliente ou parceiro, parceria muçulmana ou muçulmano. Muitos não se importarão. Outros preferirão que não, na mesma mesa não haja isso. Mas outros não se importarão. Eu já participei em diferentes ocasiões em que estavam e havia pessoas muçulmanas participando, serviu-se algo de carne suína ou de álcool, a pessoa não quis, não tocou, não quis, mas não se importou. E houve um caso de qual eu participei, e não vou dizer qual é o país, ainda estava no Ministério das Relações Exteriores, eu era chefe do gabinete do ministro, houve um almoço para uma delegação de um país islâmico mais conservador, e eles pediram expressamente de que não fosse servido nem antes do almoço, nem durante o almoço, e não aparecesse nenhuma bebida alcoólica. Então, isso depende um pouco do seu interlocutor.
Ah, Embaixador, o Anderson pergunta aqui, ó, quando vocês vão negociar com os árabes, vocês usam as mesmas vestimentas deles? olha, até seria simpático a gente usar a mesma vestimenta, né? Eu, com a cara que eu tenho, eu já me perderia no meio dele, ninguém ia saber que eu era brasileiro. Não, mas é o seguinte, não, a gente usa roupa ocidental. A gente, quando no mundo árabe, a gente continua usando roupa ocidental. Não precisamos nos vestir como os árabes. Mas se a gente vestisse exatamente como os árabes, eles até se achariam interessante. Aqui tem uma pergunta, posso responder a da Marisa? Claro. Eu Ela acho que tem escreveu. algumas perguntas, embaixador, que os alunos estão usando aquela ferramenta do Direct que manda diretamente para o senhor. Aí eu não consigo Ah, bom, então eu vou visualizar. repetir a pergunta. A Marisa quer saber que ela é do interior, descende de italianos, dos dois lados da família e não conhece muito árabe. Mas ficou muito impressionada porque temos todas as ferramentas em união com eles. Obrigado, Marisa. Aí o Luciano pergunta qual é a maior dificuldade de adaptação dos costumes árabes. A maior dificuldade reside em você ter capacidade ou desejar adaptar-se ou não, eu acho. No fundo, é isso. Porque nada do que eles exigem em termos de costumes sociais ou da alimentação, tudo é difícil de você. É de difícil adaptação para você. Por exemplo, tem em alguns países árabes, poucos, não todos, mas você não estende a mão para uma senhora, para cumprimentá-la. Você não o cumprimenta estendendo a mão, você simplesmente cumprimenta fazendo uma inclinação da cabeça. Então, isso, por exemplo, é uma adaptação a um costume. Não é difícil você fazer isso, é uma coisa que a gente tem que respeitar. É como eu disse quando o André fez aquela pergunta. Tudo depende da capacidade de entender o outro lado e agir conforme. E nada do que eles exigem no mundo árabe, no fundo, seria difícil ou impossível de você fazer, tá? Embaixador, novamente a Aparecida Itô me pergunta aqui: existe machismo nas negociações com os árabes? Algum preconceito com as mulheres? Olha, não, no momento, é, você vai todos os países árabes que eu visitei não há nenhum problema, mesmo a países mais conservadores, onde o papel da mulher era relativo, hoje em dia há uma grande abertura. Se você for à Arábia Saudita hoje, você tem uma participação crescente das mulheres, inclusive em posições de mando, né? Ah, Então, não há especificamente, quer dizer, pode até haver de determinadas, assim, determinados interlocutores podem achar que não, que não vai negociar, por uma ou outra razão, mas hoje em dia eu acho que está muito mais aberto, e as possibilidades. É aqui por isso mesmo que nós criamos esse comitê chamado WAHI, quer dizer, inspirador, né? Inspiração, justamente para fazer uma interlocução entre mulheres empreendedoras árabes e brasileiras. Nós tivemos muito sucesso nisso, inclusive com mulheres dos países do Golfo. Então, e você tem ministras mulheres, você tem ministra mulher na Arábia Saudita, você tem ministra mulher nos Emirados Árabes Unidos, em suma, em vários países do norte da África, é comum, né? Marrocos, Argélia, Tunísia, qualquer câmara, as câmaras de comércio que eu visitei tinham mulheres participando, então isso tudo mudou bastante. Deixa eu ver mais. A Marcela Torquato, embaixador, pergunta sobre o interesse dos árabes pelo café brasileiro. Bom, o interesse é o café brasileiro é um café tradicional de fornecimento para os países árabes, só que nós temos muito competidores hoje em dia, né? Os árabes tomam muito café brasileiro via importações da Alemanha ou da Itália. Por incrível que pareça, a Alemanha é uma grande exportadora de café, inclusive de café processado, né? Muito café brasileiro é consumido
no mundo árabe por intermediação de grandes marcas italianas, por exemplo. Mas nós também vendemos café verde, né, café para ser processado no mundo árabe. E a tendência agora é que, como nós estamos desenvolvendo muitos cafés de origem no Brasil, cafés de qualidade, um dos projetos estratégicos da nossa estratégia aqui na Câmara Árabe é introduzir mais cafés especiais brasileiros, porque eles têm maior valor agregado e maior preço no mundo árabe. Isso é um projeto importante da gente trabalhar, né, promover o café de qualidade brasileiro. Perfeito. Embaixador, já estamos aqui às 21 Professor Wilson, horas. Oi, posso pois fazer não, só uma Antônio? pergunta rápida aqui? Eu nem escrevo, falo rápido. Ok, pois não. Pode ser? Muito obrigado, cara. Senhor embaixador, primeiro, obrigado aí. Quando adolescente, eu até pensei em ir para o Instituto Rio Branco, antes de tentar. Eu estava entre o Instituto ou o militar e acabei virando militar, mas tudo bem. Uma pergunta para o senhor é simples. Tempos atrás, nós tínhamos ali uma relação com o mundo árabe. A Ingesa, por exemplo, era uma empresa brasileira que fornecia material bélico para aquela região. O senhor falou da Embraer, e nós temos ainda a CBC, temos a Imbel, temos ainda a Vibras aqui. Essas empresas ainda mantêm um comércio bélico com essa região? Olha, elas mantêm tanto, por exemplo, tem a Macgi, que está exportando para o mundo árabe, a nossa associada. Como você falou, tem a Vibraz, tem a CBC. Várias empresas ainda vendem material, eu acho que vendem material letal e não letal, né? Existe ainda esse comércio, é um comércio que interessa ao mundo árabe, que interessa à indústria de defesa do Brasil, e ele está sendo, eu diria, está sendo fomentado, sim. Perfeito, obrigado. Muito bem. Bom, embaixador, estamos já aqui 21h02, certo? E eu gostaria de mais uma vez agradecê-lo pela brilhante palestra. Eu acho que esse dado que o André revelou, não é, dos alunos, 120 alunos do início ao fim praticamente, isso por si só demonstra que o senhor, mais uma vez, e já era de se esperar isso, foi de fato muito competente nas suas lições, compartilhando conhecimentos aqui com todos nós, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, e eu passo a palavra de encerramento para o André Matarazzo, que está dirigindo, mas ele certamente vai conseguir se pronunciar. Não, com certeza. Eu recomendaria que o André parasse o carro para Não tenha dúvidas. não Mas receber uma multa. eu queria dizer, Osmar, que eu estou fascinado com o trabalho da Câmara e, obviamente, com essa sua aula, que foi uma aula extraordinária para todos nós. Eu aprendi a beça e vejo no mundo árabe oportunidades fantásticas. Muito obrigado pelo seu tempo, mais uma vez participar aqui conosco, e até a próxima, Osmar. Muito obrigado, embaixador. Obrigado, André. O prazer foi todo meu. Obrigado a você por ter lembrado de mim. Obrigado ao Wilson por ser o co-anfitrião dessa reunião. E, sobretudo, obrigado a vocês todos. Alguns eu estou vendo nos quadradinhos, mas obrigado a vocês todos por terem me acompanhado aí nessa noite, que para mim foi muito agradável, e espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e no campo comercial se interessem pela relação do Brasil com o mundo árabe. Obrigado a vocês e boa noite. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, embaixador, e um abraço especial a todos os nossos alunos.